Olá, reditores, sejam bem-vindos. Nem toda traição começa com um beijo escondido. Às vezes, ela começa com uma frase inocente, um pedido estranho ou com a promessa de liberdade. Na primeira confissão, a verdade foi impossível de esconder e ele foi abandonado por fazer o que é certo para o relacionamento. Quando ele soube de tudo, o mundo dele parou. E tudo que ele acreditava sobre amor, lealdade e família desabou em segundos. Na segunda confissão, um homem viu o casamento desmoronar quando sua esposa dormiu com 5 homens em apenas uma semana, e ainda teve a coragem de dizer que aquilo era apenas uma forma de viver plenamente. Essas não são só histórias de traição. São histórias de decepção profunda, de confiança quebrada. E de homens tentando entender como tudo deu tão errado. Se você já amou alguém mais do que a si mesmo, essa vai doer. Confissão 1. Minha esposa me deixou. Porque eu era bonzinho demais. Meu nome é Rodrigo e esta é a minha confissão. Tenho 36 anos, sou bancário em São Paulo, e por mais de 7 anos acreditei, piamente, que estava vivendo o tipo de relacionamento que qualquer homem pediria aos céus. Minha esposa, ou ex-esposa, melhor dizendo, se chama Patrícia. Uma mulher que, aos olhos de todos, era doce, sensata, divertida, inteligente. Aos 33 anos, professora de história, era o tipo de pessoa que encantava os outros com facilidade. Mas há uma coisa que aprendi da forma mais dolorosa possível: não importa o quanto você ame alguém, ou o quanto faça por essa pessoa. Se ela não te respeita, nada disso importa. Conheci Patrícia em uma cafeteria perto do banco onde trabalho. Ela estava lendo um livro, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e eu fiz aquele comentário clichê sobre feminismo, mais por querer puxar assunto do que por entender algo. Ela sorriu com os olhos, e disse algo que me fez rir alto. 10 minutos depois, trocamos contatos. Uma semana depois, nosso primeiro encontro. Um mês depois, estávamos completamente apaixonados. 3 meses depois, morando juntos. Patrícia dizia que nunca havia conhecido um homem como eu. Segundo ela, eu era atencioso demais. Carinhoso demais. Educado demais. Sempre preocupado em agradar. Eu ouvia tudo o que ela dizia. Preparava café na cama. Mandava mensagem perguntando se ela chegou bem. Dava flores sem motivo. E, sinceramente, eu amava fazer isso. Porque eu a amava. Durante anos, ouvi das amigas dela que ela tinha tirado a sorte grande. Que era raro encontrar um homem como eu. Que ela tinha que me valorizar. E eu acreditava que ela valorizava. Mas hoje, olhando para trás, vejo que ela só dizia que me amava. Quando não tinha ninguém mais interessante por perto. Comecei a perceber sinais estranhos. Mudanças sutis. Coisas que a gente só nota quando já está afundado até o pescoço na ilusão. Ela começou a se afastar. Passou a responder mensagens com menos entusiasmo. Os encontros que antes eram mágicos viraram rotinas silenciosas no sofá, com ela no celular e eu tentando puxar conversa. No início, achei que era o estresse do trabalho. Depois, pensei que talvez fosse alguma crise pessoal. Cheguei até a comprar um fim de semana em Campos do Jordão para nós dois, achando que um tempo longe de tudo reacenderia a chama. Mas sabe o que ela disse? Você não precisava ter feito isso. Tá tudo bem, Rodrigo. Só estou um pouco cansada. Mal sabia eu que ela estava cansada de mim. Meses depois, veio o golpe final. Ela me chamou para conversar. Séria, sem rodeios. Eu preparei vinho, acendi velas, coloquei uma música ambiente achando que era só mais uma doutor. Mas dessa vez, foi diferente. Ela olhou nos meus olhos e disse: Rodrigo, eu não sinto mais o que sentia. Você é maravilhoso. Mas, você é bonzinho demais para mim. Eu lembro daquelas palavras como se ela tivesse esculpido com uma faca no meu peito. Você é bonzinho demais para mim. Meu coração parou. O mundo pareceu girar mais devagar. Eu não sabia se ria, se chorava, ou se levantava para perguntar se aquilo era uma piada. O que você quer dizer com isso, Patrícia? Perguntei, ainda tentando manter a calma. Ela desviou o olhar, brincou com o anel de noivado no dedo,
e respirou fundo antes de continuar. Você sempre me tratou bem. Sempre foi presente. Sempre fez de tudo por mim. Mas eu comecei a sentir que você não me desafiava. Que tudo estava sempre garantido. Que você não tinha sal. Eu nunca pensei que alguém poderia reclamar de ser bem tratado. Mas ali estava ela, reclamando exatamente disso. Sal, a repetir. É intensidade, instabilidade, um pouco de caos, entende? Você sempre fazia tudo certo. Era previsível. Eu sabia que você ia me perdoar antes mesmo de eu errar. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era só sobre ela me deixar. Era sobre ela me dizer que meu amor era demais. Que o cuidado virou tédio. Que o respeito se transformou em comodidade. Então o problema sou eu, por te tratar bem, retruquei, com a voz embargada. Ela hesitou por um segundo. E foi sincera. Sim. Eu acho que sim. Aquilo me destruiu. Nos dias seguintes, ela começou a fazer as malas. E mesmo me sentindo um idiota, eu ainda perguntei se ela precisava de ajuda. Porque é isso que pessoas boazinhas fazem, né? Ajudam até quem está arrancando seu coração pelas mãos. Ela se mudou para a casa de uma amiga e disse que precisava de um tempo para se redescobrir. Mas em menos de 2 semanas, comecei a ver fotos no Instagram. Stories com legendas sutis. Uma taça de vinho aqui, um pôr do sol ali, uma mão masculina do outro lado da mesa. Eu sabia o que estava acontecendo. Um amigo em comum confirmou. Ela já estava saindo com um outro cara. Um tatuado, barbudo, daqueles tipos bad boy que nunca respondem uma mensagem antes de 6 horas. E ela estava radiante. Eu? Eu estava no chão. Passei noites em claro tentando entender o que fiz de errado. O que poderia ter feito diferente? Li artigos, vi vídeos, fui para terapia. Até que um dia, minha psicóloga me disse: você não foi bonzinho demais. Você apenas amou a pessoa errada. E aí começou o meu processo de reconstrução. Eu estava cansado de ser o cara que todo mundo admirava, mas ninguém valorizava. Cansado de ser o certo que sempre perdia para quem era errado. Mas a vida adora virar a mesa quando a gente menos espera. 2 meses depois, Patrícia voltou a me procurar. 2 meses. 60 dias em que eu passei por todos os estágios possíveis do luto. Negação, raiva, barganha, tristeza profunda. E, por fim, aceitação. Foi exatamente no dia em que eu finalmente consegui levantar da cama, tomar um banho sem chorar e sair para correr no parque, que recebi a notificação no celular. Patrícia, oi, será que a gente pode conversar? Meus dedos congelaram. O mundo parecia brincar comigo. Logo agora que eu estava começando a respirar sem dor. Ela voltava. Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas é claro que eu respondi. Porque eu ainda era o bonzinho, mesmo tentando não ser. Marcamos de nos encontrar num café que costumávamos ir. Cheguei antes, hábito de gente que respeita o tempo dos outros, e a vi chegando. Cabelos soltos, olhar cansado, como quem carrega uma bagagem emocional nas costas. Ela sentou à minha frente, ficou alguns segundos em silêncio, e então soltou. Eu cometi um erro. Eu fiquei calado. Queria ouvir mais. E ela continuou. Ele era diferente. A princípio, me atraía isso. O mistério, a insegurança. Eu achava que precisava viver algo assim. Mas, ele me tratava mal, sumia. Me fazia me sentir pequena. E quando eu tentava falar sobre sentimentos, ele ria da minha cara. A dor no rosto dela era verdadeira. Mas eu já não sentia a mesma empatia. E agora você quer voltar para a estabilidade? Perguntei, com firmeza. Ela hesitou. Não é só isso. É que, eu percebi que o que eu tinha com você era raro. Amor de verdade. Segurança. Carinho. Você é um homem incrível. Eu só fui burra demais para perceber isso antes.
Ah, como eu esperei ouvir isso! Por semanas, eu sonhava com o dia em que ela voltaria arrependida. Que me imploraria por perdão. Que reconheceria o meu valor. Mas agora que estava acontecendo? Eu não sentia prazer. Senti pena. E uma leve vergonha de mim mesmo por já ter querido tanto alguém que só me valorizou quando perdeu. Patrícia, deixa eu te contar uma coisa. Ela me olhou com atenção, esperando que eu dissesse que a perdoava. Mas o que veio foi diferente. Quando você me deixou, eu me afundei. Me questionei, me humilhei, tentei entender onde errei por ser eu mesmo. Mas depois de muita dor, entendi que o meu erro não foi ser bonzinho. Foi permitir que alguém me fizesse acreditar que ser bom era motivo de rejeição. Ela baixou o olhar. Eu não te odeio. Não te desejo mal. Mas, eu não posso te deixar voltar. Porque agora eu estou me reconstruindo. E não posso mais permitir que o mesmo fogo que me queimou uma vez, se aproxime de novo. Ela chorou. E dessa vez, fui eu quem ficou de pé, quem deu o último olhar, e quem foi embora primeiro. Naquele dia, eu me tornei o homem que ela sempre disse que queria, forte, firme, decidido. Mas agora era tarde. E quer saber o mais irônico de tudo? Ela passou a me admirar mais depois que eu disse não do que em todos os anos que eu disse sim. Depois daquele encontro com Patrícia, algo dentro de mim se libertou. Era como se eu tivesse finalmente enterrado o velho eu, o cara que dizia amém para tudo, que aceitava migalhas, que confundia amor com submissão. O mundo não muda só porque a gente sofre, mas a nossa visão dele muda. E essa mudança, por si só, é revolucionária. Comecei pequeno. Me matriculei na academia, não para impressionar ninguém, mas para me sentir vivo de novo. Voltei a ler. Mas agora, não livros de autoajuda tentando me consertar. E sim livros sobre limites, masculinidade saudável, respeito próprio. Descobri que ser bonzinho demais não era o problema. O problema era não ter limites, não saber dizer não, não me colocar em primeiro lugar nunca. Passei a ouvir podcasts sobre relacionamentos. Participei de grupos que discutiam o quanto muitos homens cresceram com a ideia de que o amor exige sacrifício total, mesmo que isso nos destrua por dentro. E quanto mais eu me fortalecia, mais clareza eu tinha. Eu fui condicionado a acreditar que agradar os outros era mais importante do que me respeitar. E acredite, esse tipo de comportamento atrai pessoas que estão acostumadas a sugar energia, mas que fogem assim que precisam retribuir. Certa vez, uma terapeuta disse algo que me marcou profundamente. As pessoas não se apaixonam por quem está sempre disponível. Elas se apaixonam por quem sabe se valorizar. E era isso. Eu tinha confundido amor com disponibilidade restrita. Aos poucos, comecei a me reconectar com amigos antigos. Alguns ficaram surpresos com minha nova postura. Outros diziam, cara, você parece outra pessoa. Tá mais leve, mais centrado, mais você. E era isso mesmo, eu estava me tornando a versão mais autêntica de mim. Comecei até a sair com algumas mulheres. No começo, com cautela. Com medo de repetir padrões. Mas logo percebi que o jogo tinha virado. Agora, eu não aceitava qualquer coisa. Não corria atrás de atenção. Não tinha mais medo de perder alguém, porque eu tinha finalmente aprendido a não me perder mais por ninguém. E, ironicamente, quanto mais eu me valorizava, mais magnético eu me tornava. Pessoas se aproximavam. Mulheres se interessavam. Não porque eu fazia tudo por elas, mas porque agora eu me fazia por mim. E sabe o que é curioso? A Patrícia continuou me mandando mensagens de tempos em tempos. Sonhei com você essa noite. Você lembra daquela viagem? Eu ainda te amo. Mas eu já não era mais o mesmo. E sinceramente, eu não queria mais ser. O tempo passou. A dor virou aprendizado. E a ausência virou espaço para novas possibilidades. Foi numa tarde qualquer que eu conheci a Júlia. Não teve fogos de artifício. Nem aquelas promessas de amor eterno no primeiro olhar. Mas teve algo diferente, algo que eu nunca tinha experimentado antes.
leveza. Ela era diferente da Patrícia. Não por ser a melhor ou pior, mas porque estava inteira. E eu, pela primeira vez, também estava. A gente conversava sem pressa. Ria de besteiras. Ficava em silêncio e isso não me fazia suar frio. Eu não sentia que precisava me moldar o tempo inteiro para agradar. E talvez esse tenha sido o maior sinal de que eu havia mudado. Eu já não aceitava relacionamentos onde só um lado se doava. Com Júlia, eu não precisei implorar por respeito. Ela admirava minhas opiniões. Me ouvia. E mais importante, me incentivava a ser cada vez mais eu mesmo, e não a versão domesticada de mim. É claro que o medo bateu. O trauma de ter sido rejeitado por ser bom demais ainda ecoava na minha mente. Mas, ao invés de fugir, eu conversei com ela. Falei sobre tudo o que vivi. Sobre o quanto eu tinha me perdido tentando ser perfeito. Sobre como fui descartado como se ser gentil fosse uma falha. Ela olhou nos meus olhos e disse algo que eu nunca vou esquecer. Homem bom não é aquele que agrada o tempo todo. É aquele que tem coragem de ser verdadeiro. Com os outros e com ele mesmo. Ali, eu tive certeza. A culpa nunca foi minha por ser bonzinho. A culpa foi de um sistema que nos ensina a amar de forma desequilibrada, onde um se doa até sangrar e o outro apenas consome. Hoje, eu não sou mais o cara que teme perder alguém. Sou o cara que sabe o que tem a oferecer. E que aprendeu que ser gentil não é ser fraco. Que dizer não não é ser egoísta. E que se colocar em primeiro lugar não é deixar de amar, é só uma forma mais madura de amar. Patrícia tentou voltar. Disse que eu estava diferente, que agora sim eu era o homem que ela sempre quis. Mas era tarde demais. Porque a versão antiga de mim morreu no dia em que ela me deixou. E esse novo eu? Esse não se contenta mais com migalhas, promessas vazias e relações desequilibradas. Se você, assim como eu, já foi deixado por ser bom demais, não se destrua. Não endureça o coração. Mas aprenda com a dor. Cure-se. E se reconstrua com mais força e mais verdade. Porque ser bom nunca foi o problema. O erro foi apenas entregar tudo a quem não merecia nada. Na verdade, gentileza não é fraqueza. É força de quem se conhece e se respeita. Confissão 2. Minha esposa dormiu com 5 homens em uma semana. E disse que era liberdade. Meu nome é André e esta é a minha confissão. Tenho 33 anos, sou técnico em informática, e essa é, provavelmente, a coisa mais humilhante que eu já escrevi em toda a minha vida. Não escrevo para me vitimizar. Escrevo porque estou tentando entender. Tentando juntar os cacos. Tentando respirar depois de ser atropelado por algo que chamam de liberdade. Mas que, para mim, só teve gosto de traição. Minha esposa, ou ex, dependendo do dia em que você ler isso, se chama Rafaela. Tem 30 anos, trabalha com marketing digital e sempre foi uma daquelas mulheres de personalidade forte, que impõem ideias com confiança, que sabem o que querem ou, pelo menos, dizem saber. Quando nos conhecemos, ela era essa mulher apaixonante, destemida e cheia de energia. E talvez esse tenha sido meu erro em me apaixonar mais pela intensidade dela do que pela pessoa que ela era de verdade. Nós namoramos por quase 4 anos antes de casar. Eu a pedi em casamento num pôr do sol na Chapada dos Veadeiros. Ela chorou. Disse que era o dia mais feliz da vida dela. E eu acreditei. Nos 2 primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. A gente viajava bastante, ria muito, fazia planos. Mas, com o tempo, algo começou a mudar nela. Pequenos comentários aqui e ali. Um desinteresse sutil no nosso sexo. Uma nova amiga aqui, um novo grupo de discussão sobre liberdade afetiva ali e, quando percebi, Rafaela já não era mais a mulher que se encantava com nossas noites de pizza e maratona de filmes. Ela queria experiências. Queria se encontrar. Até aí, tudo bem. Eu também acredito que um relacionamento precisa evoluir. Mas o que ela propôs me destruiu. Foi numa quarta-feira à noite. Eu lembro perfeitamente porque estava deitado no sofá, exausto, depois de um dia cheio de manutenção de servidores, e ela sentou na beira da poltrona com um brilho estranho nos olhos.
Um brilho quase frio, calculado. André. Você me ama, né? Claro que amo. Por quê? Porque eu preciso te falar algo que vai ser difícil de ouvir, mas é importante. Meu coração disparou. Mas eu respirei fundo. Pode falar. Eu quero abrir nosso casamento. Pausa. Abrir como? Relacionamento aberto. Poliamor. Eu quero viver minhas experiências. Quero ser livre. Quero me permitir novas conexões. Eu ri. Sério. Dei uma risadinha nervosa, achando que ela estava sendo sarcástica. Mas ela não riu. Ela só me encarou, séria. Como se estivesse apresentando um relatório de trabalho. Você está falando sério? Muito sério. Eu li, estudei, conversei com psicólogos. Isso é uma forma mais madura de viver o amor. Sem posse. Sem prisão. Com liberdade. Eu fiquei mudo. Travei. A cabeça girando. A palavra liberdade martelando como se fosse um código para vou te trair com aval. Ela me deu 2 dias para pensar. 2 dias? Como se 2 dias fossem suficientes para assimilar que a mulher que eu amava queria dormir com outros homens. Nos dias seguintes, ela ficou estranhamente calma. Quase como se já tivesse tomado a decisão e só estivesse esperando que eu aceitasse. E eu? Como um idiota, tentei entender. Tentei ser moderno. Tentei acreditar que poderia lidar com isso. Eu aceitei. Aceitei, porque preferia tê-la por perto do que perdê-la. E é aqui que a história realmente começa a desmoronar. A primeira noite dela fora de casa foi numa sexta-feira. Ela disse que ia encontrar um amigo do grupo de discussão. Não me deu nome. Não me disse onde seria. Só falou que voltaria no sábado pela manhã. Eu fiquei ali, no sofá, encarando a tela da TV desligada. O silêncio da casa era ensurdecedor. Passei a noite acordado. Imaginando. Me torturando. Pensando em como era possível alguém dividir uma cama, um corpo, um sentimento. E chamar isso de liberdade. Ela voltou no sábado, sorrindo, com um café na mão como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa. Um beijo leve, gelado, sem alma. Foi bom, ela disse, como se estivesse comentando sobre um filme. E você? Como ficou? Como fiquei, pensei. Como você acha que alguém fica ao saber que a mulher da sua vida dormiu com outro homem? Que alguém teve acesso ao que antes era só seu? Que outra pessoa ouviu os mesmos gemidos que antes eram para você? Mas eu não disse nada disso. Só respondi com tudo bem. A maior mentira da minha vida. Nos dias seguintes, ela parecia ainda mais leve. Como se tivesse tirado um peso das costas. Acordava sorrindo. Tomava banho cantando. Postava frases no Instagram sobre libertação, empoderamento e viver sem correntes. Na terça-feira, ela saiu de novo. Outro amigo. Outro encontro de almas. Outro corpo. Dessa vez, ela voltou às 3 horas da manhã. Eu fingi estar dormindo, mas escutei tudo, o som do salto tirado, a água da torneira, a escova de dentes, o celular vibrando com uma mensagem. E o silêncio. O maldito silêncio. No 5º dia, ela não voltou. Disse que tinha ido passar a noite numa casa em Búzios com um casal muito legal que entendia o verdadeiro sentido da liberdade afetiva. Eu me olhei no espelho naquela noite e nem me reconheci. Eu estava mais magro. Olheiras profundas. Os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. A barba por fazer. O peito apertado. Era como se eu estivesse morrendo aos poucos. Mas sorrindo por fora. Fingindo ser compreensivo. Fingindo ser forte. No domingo, ela finalmente me chamou para conversar. Disse que havia estado com 5 pessoas diferentes durante a semana. Que tinha sido transformador. Que se sentia viva como nunca. Que estava em paz consigo mesma. E então ela disse a frase que me quebrou por dentro. Eu não estou traindo você, André. Isso é liberdade. A liberdade que você aceitou. Naquele momento, eu senti meu estômago revirar. Liberdade. Ela usava essa palavra como um escudo.
Como uma desculpa bonita para justificar algo que, no fundo, me destruía lentamente. Liberdade. Repeti, quase sussurrando. E a minha liberdade, onde fica? Ela sorriu com pena. Aquele tipo de sorriso que diz, você ainda não entendeu nada. Você também pode sair, André. Pode ficar com outras pessoas. Não precisa se limitar por minha causa. Mas eu não queria outras pessoas. Eu queria ela. Com todos os seus defeitos. Com sua risada escandalosa. Com suas manias irritantes. Com seu cheiro no travesseiro. Eu queria a mulher que me prometeu amor. Que chorou no altar dizendo que nunca me deixaria. Que dizia que eu era o porto seguro dela. E agora? Eu era só uma estação. Um lugar onde ela parava entre um corpo e outro. Depois dessa conversa, algo mudou em mim. Eu comecei a me afastar. Silenciosamente. Parei de perguntar onde ela ia. Parei de esperar mensagem. Parei de fazer café para nós dois. Parei de existir para ela. Na sexta-feira seguinte, ela saiu novamente. Eu esperei ela sair e fui até o quarto. Abri o armário. O cheiro dela ainda impregnava nas roupas. Peguei uma blusa que ela adorava usar para dormir e deitei com ela no peito. Chorei. Não como alguém que foi traído, mas como alguém que percebeu que foi esquecido. Substituído. Vazio. No sábado, ela voltou com o cabelo molhado, como se tivesse vindo direto do banho de outra pessoa. Bom dia, disse, animada. Dormiu bem? Eu só balancei a cabeça. Ela não percebeu. Ou não quis perceber. No domingo, ela me pediu para conversar de novo. Disse que estava começando a se sentir incomodada com o meu silêncio. Que queria saber o que estava acontecendo comigo. Que precisávamos alinhar as expectativas. E foi aí que eu soltei. Tudo. Cada gota da dor que eu vinha engolindo durante dias. Falei sobre como me sentia um lixo. Sobre como eu estava me despedaçando por dentro enquanto ela colecionava corpos. Sobre como ela chamava de liberdade o que, para mim, era abandono. Ela ficou em silêncio por um tempo. E então disse, com uma calma assustadora: talvez você só não esteja pronto para essa nova fase da minha vida. E tudo bem. Ela não pediu desculpas. Ela não recuou. Ela só reafirmou que o problema era meu. Minha sensibilidade. Minha fraqueza. Minha ignorância sobre o novo amor. Naquela noite, depois da nossa conversa, eu dormi no sofá. Não porque brigamos. Não porque ela me expulsou do quarto. Mas porque eu simplesmente não suportava deitar na mesma cama que ela, sabendo que o corpo dela ainda carregava o toque de outros. E o pior. Ela não via nada de errado nisso. Pelo contrário. Parecia satisfeita com sua revolução pessoal. Na manhã seguinte, preparei minhas malas. Não foi uma cena dramática. Nada de gritos ou lágrimas. Foi silencioso. Cirúrgico. Como quem entende que já morreu por dentro e agora só falta enterrar. Ela me olhou empacotando minhas coisas e perguntou: vai fugir da conversa? Não estou fugindo. Só estou saindo do campo de guerra. Ela riu. Sim, ela riu. Você é tão intenso, André. Tudo para você vira dor. Talvez ela estivesse certa. Mas se amar alguém com entrega for uma dor, então que doa. Saí de casa com uma mala nas mãos e um vazio no peito. Fui para a casa de um amigo. Passei os dias seguintes sem conseguir comer direito. Acordava no meio da noite com pesadelos. Sonhava com ela rindo nos braços de outro cara enquanto apontava para mim e dizia: e esse aí ainda acredita em amor exclusivo. Os amigos tentavam me distrair. Me levavam para jogar, beber, conversar. Mas nada preenchia. Nada fazia sentido. Até que um dia, recebi uma mensagem dela. Estou indo embora para um retiro em outro estado. Quero me reconectar com minha liberdade. Espero que um dia você entenda. Ela se foi. Sem despedidas. Sem volta. E eu fiquei estático. Como quem assiste um furacão passar e tenta contar os cacos que sobraram da própria casa.
Foram meses tentando entender onde foi que perdi a mulher que me prometeu amor eterno. Tentando entender se ela realmente existiu ou se foi só uma projeção da minha carência. Me perguntando se liberdade é mesmo sinônimo de ferir alguém que só te deu o coração. Aos poucos, fui me reconstruindo. Fui me reerguendo. Comecei a terapia. Voltei a correr. Retomei projetos antigos. Descobri, entre uma sessão e outra, que não sou fraco por sentir. Que não sou inferior por esperar exclusividade. Que o amor não precisa ser moderno para ser verdadeiro. Ela seguiu a vida dela. E eu também. Mas com uma diferença, e eu aprendi que da próxima vez não é sobre ser bonzinho, ou compreensivo, ou mente aberta demais. É sobre reconhecer o próprio valor. E não deixar que ninguém o trate como descartável, nem mesmo quem você ama. Hoje, olhando para trás, eu entendo, e eu não perdi ela. Ela perdeu alguém que teria feito de tudo por ela. E tudo isso me ensinou uma coisa que vale mais do que qualquer relacionamento, e nunca aceite menos do que você merece, só para não ficar sozinho. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que foi chamado de bonzinho demais e acabou pisado por isso, compartilha esse vídeo. E me responde aqui nos comentários. Você acha que liberdade é uma desculpa para traição? Ou será que o amor mudou e eu fiquei para trás? Quero saber sua opinião. E se você curte histórias reais, chocantes e com lições que ninguém tem coragem de contar? Se inscreve no canal, ativa o sininho e me encontra no próximo vídeo. A verdade às vezes dói. Mas aqui, ela sempre aparece.